Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e eu vim gravar pra vocês mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto que é muito sério, na verdade é um alerta pra vocês. Já algo que Deus, na verdade falou pra minha mãe, pra falar pra mim. Então, sobre esse versículo que eu vou ler pra vocês, que fala sobre os falsos profetas, né gente, que a gente deve tomar muito cuidado com os ensinamentos, com esses pastores que falam que é pastor, mas na verdade não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. E eu falo isso por uma experiência que eu vivi com a minha mãe nesse sábado, que a gente tava no mercado e aconteceu algo muito estranho. E a gente, ainda bem que a gente tem conhecimento e discernimento da palavra de Deus, que a gente não caiu no ensinamento, né, que duas pessoas estavam tentando fazer a gente acreditar, né. E daí depois eu descobri um monte de coisa que era, na verdade, uma seita que não acredita nos ensinamentos assim, de Jesus, que eles literalmente falam coisas totalmente contrárias à Bíblia. Muito estranho. Enfim. E aí, gente, Deus, ele me alertou muito sobre isso, porque às vezes a gente ouve na internet, mas a gente nunca vive isso, né? A gente ouve na internet, falso profeta e tal, mas talvez a gente nunca vivenciou isso. E quando eu vivenciei, eu fiquei tipo, meu Deus, meu coração ficou tão pesado, porque a gente sente esse espírito maligno, né, que tenta tirar a gente da presença de Deus, mas graças a Deus a gente teve discernimento, conhecimento da palavra de Deus, e a gente não caiu. Graças ao Senhor Jesus. E, antes de eu começar essa palavra, eu peço que, se você gostou desse canal, que você possa se inscrever, se você quiser. E curtir esse vídeo e compartilhar para que o amor de Cristo possa alcançar outras pessoas. Comentar, se você quiser. E é isso, gente. Vamos partir a palavra. Então, eu vou ler para vocês 1 João 4, 1 até o 6, que diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, gente. Mais um alerta. Filhinhos, vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o espírito do erro? O espírito do inimigo, que tenta nos convencer de algo que não existe, de algo que não é verdade, de algo que é totalmente contrário à Bíblia. E, gente, muitas pessoas têm dois tipos de engano. O engano que a gente percebe é que as pessoas estão falando analogias que são totalmente contrárias à Bíblia. E também tem o outro lado, que são falsos profetas, que eles falam discursos lindos, que são versículos da Bíblia, que são coisas da Bíblia, que são realmente, assim, verdade, né? Tipo assim, fala textos bíblicos e tem um discurso lindo, né? Teologia e tal. Mas, na verdade, eles vivem uma vida totalmente contrária a uma vida que agrada a Deus. Então, tipo assim, tem profetas que falam que são profetas, mas na verdade não é. Então, por isso que eu quero alertar vocês, porque muitas pessoas falam que são profetas, mas na verdade estão blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, né? Então eu também não vou ler para vocês inteiro, mas eu vou falar um pouco sobre 1 Coríntios 13, 1 até o 3, que fala que do que adianta a gente falar a língua dos anjos se não tem amor em nós?
não vale nada. Por quê? Porque a gente tem que ter amor entre nós, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que falar, pregar e praticar. Porque se a gente ama a Deus, a gente pratica a palavra de Deus. A gente não somente ouve a palavra de Deus, mas também pratica ela, né? Então, não adianta nada a gente pregar e não praticar. Por isso que é importante a gente pregar para nós mesmos todos os dias. O falso profeta diz que é algo que não é. Fala discursos lindos, mas na verdade vive uma vida que é pecaminosa. Por quê? Os falsos profetas, eles enganam muitas pessoas. Pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, pessoas que não têm discernimento, pessoas que talvez estão passando por momentos difíceis e eles dão tantas assim revelações que talvez possa mexer com o sentimento das pessoas e as pessoas acreditarem nisso. Então, por isso que a gente tem que estar ligado e conhecer a palavra de Deus, ter discernimento, para que a gente possa estar seguro e que a gente não possa cair nessas armadilhas, né, do inimigo. E eu vou ler para vocês em João 4, 1-3, que diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, o Espírito da verdade é o Espírito que diz que Jesus é Senhor e que não há outro Senhor além dele. E o Espírito do engano é o Espírito que diz que Jesus não é Senhor e que os ensinamentos de Jesus desapareceram, não valem mais. Isso é uma mentira. Os ensinamentos de Jesus sempre vão valer, sempre vai ser verdade. Então não brinque com a palavra de Deus, não brinque com aquilo que Deus entregou para você, que é a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é viva. Não é somente um livro que você pode brincar com ela. Não ache que a palavra de Deus não é Deus. Por quê? A palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus é Deus falando com você. Então não leve a brincadeira a palavra de Deus. Porque muitas pessoas vão sofrer as consequências, já está sofrendo as consequências dos seus atos, das suas ações. Muitas pessoas já estão sofrendo as consequências daquilo que elas fizeram para Deus. Zombaram de Deus. E lá na Califórnia, esse fogo, uma atriz, não sei, do Oscar, não vou citar o nome dela, falou e zombou de Deus. E um dia, ou dias depois, começou o fogo na Califórnia. Na verdade, na Califórnia não está na época de acontecer isso. Não está na época de acontecer fogos na Califórnia. Então, gente, vamos parar de zombar de Deus. Vamos parar de levar a brincadeira a palavra de Deus. Vamos parar de falar o nome de Deus em vão. Vamos parar de falar a palavra de Deus como se fosse nada. Porque a palavra de Deus é viva. Viva e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então, isso é um confronto, isso é uma correção, isso é um alerta para que a gente pare de levar a palavra de Deus à brincadeira. Em João 4, 4-5, diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede desse mundo, e o mundo os ouve. Eu vou ler de novo, gente, que ficou meio confuso. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Então, o que quer dizer com o mundo? São pessoas que não agradam a Deus. Pessoas que falam a palavra de Deus facilmente.
pessoas que não falam segundo a palavra de Deus, que são falsos profetas, profetas que blasfemam contra o Espírito Santo, que falam coisas que na verdade Deus não mandou para eles falarem, que fazem coisas que Deus não mandou eles fazerem. Então, os falsos profetas estão em muitos lugares, em muitas igrejas. Muitas e muitas igrejas que eu sei alguns, mas não vou falar aqui. Porque Deus, ele vai cobrar de muita gente. Deus, ele não é um Deus de brincadeira, ele é um Deus sério, é um Deus de justiça. Ele é um Deus que é soberano. É um Deus que também é bom, mas também é um Deus de justiça. Eu não estou dizendo que Deus é um Deus ruim, é um Deus justo. Ele é um Deus que ele não aceita brincadeiras. Ele é um Deus que não aceita zombaria contra o nome dele. A gente não pode levar a palavra de Deus em brincadeira, porque Deus está voltando. Não leve aquilo que Deus te entregou à brincadeira. Não leve aquilo que Deus já falou para você fazer à brincadeira. Muitas pessoas estão levando o nome de Deus à brincadeira. Gente, Jesus, ele morreu por nós e a gente ainda leva ele à brincadeira. E eu digo isso porque todos os dias a gente rejeita Jesus. Todos os dias a gente acaba falando o nome de Deus em vão. Todos os dias a gente peca contra Deus e Ele ainda é misericordioso para nos perdoar. E tantas pessoas sem vergonha na cara, me desculpa a palavra, estão levando a palavra de Deus à brincadeira, sendo que Ele morreu por eles. Sendo que Jesus, ele veio a esse mundo, ele estava lá no trono dele, de boa. Deus, ele mandou vir pra cá, ele morreu por nós, e um monte de gente ainda levando a palavra de Deus à brincadeira. Gente, vamos vigiar, porque o inimigo tá aí. O inimigo, ele tá andando na terra e ele quer nos enganar com tantas coisas, ele quer nos enganar com tantos ensinamentos falsos. Ele quer nos levar para a morte, sabe? Então, por favor, gente, não leve a palavra de Deus à brincadeira. Leve a palavra de Deus a sério. Leve os mandamentos de Deus a sério. Porque Jesus está voltando. Jesus, ele está batendo a porta. Jesus, ele quer salvar as pessoas, mas as pessoas ainda estão rejeitando a ele. Muitas pessoas querem voltar para Jesus, mas não tem força para voltar para Jesus. Eu nem sei porque eu tô falando isso aqui. Mas você que não tem força para voltar para Jesus, Jesus te ama. Sabe? Jesus, ele quer que você volte para ele. Jesus, ele quer que você viva uma vida para ele, somente para ele. Então, que a gente possa voltar para Jesus, que a gente possa voltar ao primeiro amor. Muitas igrejas estão perdendo o primeiro amor, como a igreja de Efésio. A igreja de Efésio era linda, era cheia de luzes. Imagina uma igreja cheia de luzes, uma igreja linda, perfeita. E Jesus, ele chegou para eles e falou: eu acho a igreja de vocês maravilhosa, mas vocês perderam o que é mais precioso, que é o primeiro amor, que é Jesus, que é a essência. Né? A gente não pode perder a essência. A gente não pode perder aquilo que é mais precioso. É isso que os falsos profetas perderam. O primeiro amor, a essência. Eles só focam neles mesmos, no orgulho deles, soberbos, querem saber deles mesmos, do dinheiro, querem saber daquilo que eles querem, sabe? E perderam o primeiro amor. Tem muitos falsos profetas que são chamados por Deus, mas estão usando o dom que Deus deu para eles do jeito errado. Né? Então, vamos tomar cuidado com
quem a gente ouve, com quem a gente acredita, sabe? Que a gente não caia nesses ensinamentos falsos. Ok. Em João 4,6 diz: Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito de verdade e o espírito do erro. Então, todo aquele que vem de Deus fala que Jesus é Senhor, que é o certo, e fala sobre os ensinamentos de Cristo, né? E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. O que isso quer dizer? Que conhece os ensinamentos de Jesus, que conhece a Deus, vai ouvir a voz de Deus. E todo aquele que não conhece a Deus vai ouvir a voz do inimigo, que é a voz dos falsos profetas. Então, pessoas que caem nesses falsos ensinamentos estão cegas espiritualmente, não conhecem verdadeiramente Jesus. Porque as pessoas que conhecem verdadeiramente Jesus têm discernimento da palavra, têm conhecimento da palavra, estão atentos espiritualmente, né? Então, não levem, gente, a palavra de Deus a sério. Eu tô repetindo isso porque é sério, gente. Não é brincadeira. A gente não pode levar a palavra de Deus à brincadeira. Diz que nós, cristãos, somos de Deus e que nós devemos ouvir somente a Deus e a sua palavra. E quando nós ouvimos a Deus, conhecemos a palavra de Deus e estudamos, nós temos discernimento e reconhecemos a verdade e a mentira. Por isso que o amor é importante, porque quando nós amamos a Deus e obedecemos a Deus, nós iremos ser capacitados por Deus e iremos ter mais discernimento. Os falsos profetas enganam pessoas que não têm conhecimento da palavra de Jesus e acabam manipulando a pessoa, né? O falso profeta, ele manipula. O falso profeta, ele mexe com a cabeça da pessoa, tem esquemas que são, enfim, esquemas assim, terríveis. Então, a gente tem que ter cuidado com quem a gente confia. A gente tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo na internet. A gente tem que ter cuidado com a igreja que a gente está indo. Será que a sua igreja realmente prega a palavra de Deus? Será que a sua igreja realmente prega a verdade? Se ela não prega a verdade, por favor, ore a Deus. E se for da vontade de Deus, que você possa sair dessa igreja, mover para outra igreja que prega a palavra de Deus. A gente não pode ir correndo atrás de igreja que é famosa, eu não estou dizendo que tem igrejas famosas que são realmente de Deus, que pregam a palavra de Deus. Mas não pode correr atrás de igreja de nome. A gente tem que correr atrás de igreja que prega a palavra de Deus, que prega a Bíblia, que fala a verdade, que confronta, que corrige, que consola, conforta também, porque a gente tem que sentir a presença de Deus e ser confrontados para que a gente seja transformado, para que a gente reflita mais a Jesus e ser discipulado. Ser discipulado é muito importante, gente. A gente tem que se tornar discípulo. A gente não tem só que conhecer Jesus, a gente tem que se tornar discípulo de Jesus. Por isso que é tão importante a gente ter um discipulado, né? Então eu vou ler para vocês 2 Pedro 5, 6. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Na verdade é 1, gente, desculpa. É 1 Pedro 5,6, que diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então a gente tem que ter cuidado com esses falsos profetas, porque o inimigo ele tá andando pela terra e procurando alguém para devorar. Procurando alguém para ser escravo dele. Porque, na verdade, os falsos profetas, pessoas que mentem, pessoas que são usadas pelo inimigo, na verdade não vão ganhar nada. O inimigo ele mente para elas e usam elas para conseguir o que ele quer. Então, essas pessoas são simplesmente escravas. Simplesmente
usadas pelo inimigo para o inimigo conseguir o que ele quer. Olha como ele é egoísta, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, gente, com o que a gente tá acreditando. Será que eu tô acreditando na palavra de Deus? Será que o que eu tô acreditando realmente é da vontade de Deus? Será que aquilo que eu acredito ser certo está na Bíblia? Por isso que a gente tem que ter cuidado, gente, com isso. E eu vou ler pra vocês Apocalipse 22, 16 até o 21, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esse foi o último livro, o último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, que fala muito sobre a vida de Jesus, sobre o final dos tempos, sobre quando Jesus voltar, sobre o que vai acontecer na grande tribulação, enfim. Gente, é muito engraçado, porque a Bíblia, ela revela tudo que está acontecendo hoje. Tudo que está acontecendo hoje está na Bíblia. E nesse capítulo está falando que se alguém acrescentar algo na palavra de Deus, irá receber a recompensa, que é a praga, que é as coisas ruins que são faladas na Bíblia, que são as pragas que Deus tem para as pessoas que acrescentavam na palavra dele e falar mentiras sobre a palavra dele, sobre Deus, né? Gente, então vamos ter cuidado, né? Se você que fala mentiras sobre a palavra de Deus, tenha cuidado, que Deus, ele vai cobrar daqueles que não falam a verdade. Pois o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Esse versículo ele fala muito comigo sobre renúncia, sobre você viver para Cristo e somente para Cristo. Então, o que adianta você perder a sua alma? O que adianta você ter esse mundo inteiro aqui na Terra e você perder o que é mais importante, que é a sua alma? Então, você que ainda não aceitou Jesus, que você possa aceitar Jesus, porque vale muito a pena, e que você possa conhecer a palavra de Deus, ter discernimento da palavra de Deus, para que você somente acredite naquilo que a palavra de Deus fala. Então, é isso, gente. Eu peço que aquele que fala mentiras sobre a palavra de Deus, que você possa se arrepender no nome de Jesus, que você possa voltar para Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que não pratica a palavra de Deus, ele vira as costas. Isso é muito triste, gente, porque eu fico pensando no final dos tempos, as pessoas, os cristãos que ficarem aqui vão ter que se esconder em cavernas, sabe? E eu fico pensando que a gente tem a oportunidade, gente, de ir pro céu. A gente tem a oportunidade de viver com Cristo no céu. E muitas pessoas estão menosprezando isso. Então, por favor, tenham cuidado com o ensinamento que vocês estão acreditando. Tenham cuidado com as analogias que vocês estão acreditando. Leiam a palavra, sabe? Pesquisem no Google, gente, sobre essas analogias, sobre essas seitas, para que você tenha na sua mente essas mentiras e que vocês não caiam
nessas analogias, nessas seitas que estão por aí. Porque isso é muito perigoso. E é isso, gente. Essa foi a minha palavra. Eu espero que vocês possam ter uma semana abençoada. Desculpem que eu tô com uma alergia terrível. Que vocês possam ter uma semana abençoada e que a presença de Deus possa estar com vocês sempre. E é isso, gente. Amo vocês e que Deus abençoe vocês abundantemente. No nome de Jesus, amém.